Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, descontraído. A gente já está aqui na descontração, eu e Cristi Ferreira. Bem-vinda! Obrigada, boa minha tarde! linda. Boa tarde. Estamos aqui só no sorriso, nas gargalhadas, nas descobertas. Total. Não é? Muito bom, gente. Vamos bater um super papo hoje. Quer saber sobre o quê? Alquimia integral. A Cristi, ela é psicóloga, mentora da consciência, especialista em desenvolvimento humano e cultura organizacional. Não gaguejei. Agora também é escritora, está lançando, junto com a Patrícia Calazans, Alquimia Integral. E também, olha que legal, gente, um oráculo das 9 dimensões da consciência. Adoro um oráculo. Acho sensacional o que o oráculo faz com a gente. Verdade, Vamos verdade. bater um papo sobre isso aqui, ó, o jogo das 9 dimensões da consciência. Ela vai falar o que tem aqui nesse livro. Belo trabalho, hein? Parabéns. Parabéns. Obrigada. Primeiro livro? Não, segundo. Segundo livro? Qual que foi o primeiro? O primeiro foi Constelação Organizacional e Inovação Sistêmica. Ah, é uma mentora sistêmica mesmo, né? Não tem como. Como esse universo da constelação vai conversando Sim. com a gente vai abrindo caminho e descobrindo o quão real ele é na nossa vida, né? Sim, sim. A turma deve ficar encantada. Vamos lá, você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, pelo nosso YouTube, Vibe Mundial. Não tem erro, é só acessar o site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. É bem facinho, nos acompanhe lá. Tem também o link para todas as nossas redes sociais e inclusive para o nosso aplicativo. Leva a Vibe Mundial aonde você estiver. Não tem desculpa. Me conta, o que é alquimia integral, Cristi? Alquimia integral, Samira, é uma abordagem sistêmica, né, que eu criei junto com a Paty, que integra 4 grandes saberes, né? Então, o primeiro grande saber, que é um dos mais conhecidos, é o Eneagrama. Tá. Né? Então, o Eneagrama, que é muito conhecido, é um dos saberes que a gente integrou. Explica rapidinho o que é Eneagrama. O Eneagrama é uma abordagem que consegue mensurar os nossos tipos de personalidade. Né? Então, a gente nasce com algum tipo específico e com a visão sistêmica e integral, a gente consegue aprofundar quais são as características mais dominantes, né, da nossa personalidade. Como é que a gente aprende a lidar com o que é luz, com o que é sombra, com o que não é tão legal, com o que é saudável para a gente potencializar. Então, são tipos de personalidade que é o primeiro saber que está aqui na Alquimia Integral. E os outros? O segundo são os 9 níveis de consciência. Os 9 níveis de consciência, incrível, né? Que daí tem a ver com a base do oráculo. Que aí tem a ver com o oráculo. Sim. Ele faz parte de um método, de uma pesquisa de um psicólogo que queria estudar como é que o ser humano adulto saudável funcionava. Porque a psicologia sempre teve mais pesquisas voltadas para doenças, né? Doenças mentais, psíquicas. E ele queria entender o contrário. Como é que funcionava o adulto saudável? Tá. E durante mais de 36 anos ele pesquisou e chegou nesses 9 níveis de consciência, que são o quê? Sistemas de valores que a gente vai acessando e mudando ao longo da vida. Então, por exemplo, Samira, há 10 anos, né, o que você valorizava há 10 anos, pode ser que hoje você não valorize. Eu falei, nossa, eu era tão apegada a algumas coisas, hoje eu falei, nossa, isso eu já deixei passar, já me desapeguei. Isso quer dizer, você está mudando de nível de consciência. Ah, entendeu? é a consciência que muda. Consciência que muda. Não é simplesmente nós que mudamos. Exatamente, não é simplesmente. Porque é uma A gente combinação. acha que amadureceu, né? Apenas. É apenas isso, é isso. São 2 fatores bacanas que você está trazendo isso. Primeiro é o nosso potencial individual, né? Que tem a ver com o nosso tipo de personalidade, né? Que vem do Eneagrama. E segundo, com os acessos que a gente tem, condições de vida. As pessoas que a gente escolhe como amigos, o nosso tipo de trabalho, aonde a gente mora, tudo isso influencia o quê? Eu acessar níveis de consciência. E a gente foi cruzando isso, Samira. E descobrir essas personalidades, não que a gente não saiba, Sim. não que eu não saiba qual é a minha personalidade, Sim. mas a gente clareia, né? Clareia E a gente vai para um rumo certo. Sim. E aonde entra a questão do jogo?
Então, essa foi... Que eu bati o olho aqui, a Você já casa adorou, dos jogos. né? A casa dos jogos. A casa dos jogos. Né? Sim. O que Vou que é a contar casa o que é a desse casa dos jogo? jogos, né? Dá licença um pouquinho. Vai deixa eu lá, te vai mostrar. usando olha aqui. que legal. Então, quando a gente abre aqui a Alquimia Integral, o que também foi uma inovação da editora? A gente conseguiu que o tabuleiro do jogo... Esse é o tabuleiro? É o tabuleiro, tá? Que Ah. depois conversa com o oráculo, tá? Tá. Então, aqui tá. E esse tabuleiro é destacável para a gente jogar realmente o jogo. O jogo, Samira, tem 81 estados de consciência, tá? Então, olha que incrível essa geometria sagrada. Tá. Quando a gente olha aqui no centro, ó, o Pra centro quem tá é... vendo Pra pelo quem tá vídeo, vendo quem pelo não vídeo, tá vendo, depois vai checar depois lá. vai checar. O centro é o Eneagrama, para quem Ok. conhece, tá? Que tem aqui, ó, os 9 eneatipos do Eneagrama. E aqui são raios. Tá vendo? São 9 raios que a gente tem aqui. E cada cor que tem aqui, do bege até o coral, são os 9 níveis de consciência. Ai, que sensacional. Quando a gente cruza isso, Samira, o que acontece? Dão as 9 dimensões da consciência, 81 estados de consciência. 9 vezes 9 é 81. E se a gente olha em cada raio, por exemplo, o raio lá 3, né? O raio 3. Todas as dimensões, no final, vão dar 3. Ok. Então, é uma perfeita entendi. geometria sagrada, entendeu? Então, são estados de consciência que a gente vai olhar 3 perspectivas. Pode perguntar. Esse é um tabuleiro. Um tabuleiro. É um tabuleiro e de que forma eu vou utilizar este Sim, tabuleiro? sim. Eu vou usar um dado, eu vou usar um papel, anotando qualquer coisa? Como que eu uso? Sim, dá para usar de várias formas. O livro vai indicando Vai como indicando. usar. O livro vai indicando várias formas de usar, Tá. né? E ele vai aprofundando o que é cada casa. Então, pode ser assim, uma pergunta. Você está sentindo que você está com um desafio pessoal ou profissional e quer fazer uma jogada sobre as 9 dimensões. Tá. E aí, pode ser jogado um dado, vamos pensar, caiu uma casa 55. Ali vai ter uma pergunta e uma reflexão para você olhar. E o livro traz essa pergunta e essa reflexão. E o oráculo, ele é a síntese dessas... Que número que você tinha falado? 55. Vamos ver o que deu aí. Porque eu abri uma página, estava no 51. Falei, socorro, ela falou vamos isso. então, eu vou ter que olhar aqui Por isso também, que eu perguntei de novo. Vamos Nossa, lá. aqui, ó. Já achei. Aonde que eu vejo aqui? 54, então Aí. 55 já é da sétima dimensão, que é a dimensão do crescimento. Perfeito. Aí ele tá aqui. Perfeito. Responsabilidade sistêmica. E conversa. Olha só a Tá. mensagem, tá vendo? Vamos Aqui é ler agora a síntese. mensagem. Vamos ler. Ela falou, vocês sabem que nada é por acaso, Nada. né, caro ouvinte? Sim. É a aptidão de compreender as interdependências entre as partes de um todo e de agir de forma ética, consciente, com foco na longevidade. É demonstrar uma visão ampla e integrada da realidade e saber que todas as ações têm impactos e consequências para os indivíduos, para as relações e para o todo. Aí vem a pergunta. Perfeito. Como você pode praticar a responsabilidade sistêmica nas suas escolhas e gerar o movimento do ganha, ganha, ganha? Eu, o outro, o sistema. Fica uma pergunta de reflexão. Tá aqui, Fica. é talento cultivado. Perfeito. Muito legal Muito isso, legal, hein? né, Samira? Porque aqui, ó... Porque aqui vem muito do eneagrama, que a gente Sim. está vendo, entra no processo das dimensões. E eu acho que tem mais coisas aí que vão tem sendo mais trabalhadas, coisas. né? Sim. Porque Tem quando uma- você traz essa reflexão, vem aí um mergulho. Vem um mergulho. Daí esse autoconhecimento vai para um nível mais profundo. Esse é o nosso grande movimento. E esse autoconhecimento, Samira, integra pensar, sentir e agir. Né? Por isso que é a base integral. Que não é só Sim. pensar ou só sentir ou agir, né? Porque a gente vive ainda um mundo muito separatista. Sim, Né? Então, verdade. é tudo assim, tudo é importante. Então, na visão sistêmica, a gente integra em vez de excluir. Então, se eu estou sentindo uma dor, a Samira está sentindo um tipo de tristeza, em vez da gente negar ou rejeitar, como é que a gente pode incluir na nossa reflexão de hoje? Tá, é trazer isso à tona Trazer pra isso à gente tona.
trabalhar isso, Isso. não deixar adormecido e criando camadas negativas, Isso, somatizando questões, né? Perfeito. Eu acho que aí também vale muito lembrar para quem é esse processo alquímico, Perfeito. né? A pessoa que nunca fez terapia, ela consegue fazer a prática Sim. e mergulhar nisso também, porque é um processo que pode ser também dolorido, Perfeito. porque vai trazendo camadas de todas as formas. De todas as formas, perfeito. Ótima pergunta. Primeiro que ela pode, para quem nunca fez, né, nenhum tipo de movimento de autoconhecimento, é um despertar. Porque uma das outras bases, Samira, é a alquimia mesmo pura. A alquimia traz o quê? Os 4 elementos da natureza, que estão em nós. Fogo, terra, água e ar. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala em fogo, terra, água e ar, a gente está falando de uma saúde integral. Então, quando a gente fala de terra, é o nosso corpo físico. Como é que está o nosso corpo físico? A gente tem sentido dor? Está tudo bem? A gente está falando do elemento terra. Quando a gente fala da saúde emocional, nós estamos falando da água. Está fluindo as coisas em nós? Ou tem água parada? Né? Então, a gente consegue olhar para isso também, despertar. Depois, o elemento fogo, que é a saúde espiritual. Como é que está a sua espiritual? Como é que está a sua chama interna? Né? O que está, às vezes, apagando essa chama interna? Então, a alquimia vai trazer também essa reflexão, que é a base do nosso jogo. E a saúde mental, né? Que inclusive a gente estava no mês agora, né? Olhando a saúde mental, que é o ar. Que pensamentos a gente tem tido? Pensamentos elevados ou pensamentos repetitivos? Que, né? Que tiram a nossa força, que nos apequenam, que realmente minam a nossa energia no dia a dia. Então, para quem não conhece nada de autoconhecimento, gente, é um despertar, porque essa base é muito milenar. E tá com todo mundo. Tá com todo mundo, de alguma essa pessoa forma. vai se conectar. Isso, independente do nível de consciência, isso que é o bacana. Isso não precisa ter... Não precisa eu não vou ter pra dimensão elevadíssima. Isso. Mas eu tendo essa consciência, não. Então, aconteceu uma situação comigo. Sim. O meu mental não para, por exemplo. Sim. Eu vou pro elemento ar. Perfeito. É isso, Samira. Vai pro elemento ar, busca qual que é a forma que eu vou me trabalhar para acalmar essa mente, para organizar os pensamentos. Acho que essa é uma questão que você também deve receber muito em consultório também, né? Muito. E o que tem aqui o livro, perfeito. Sim. Mas eu também posso me tornar uma alquimista? Total. Uma mentora como você, é isso? É isso, porque, Samira, vou contar. Né, porque eu acho que a gente está aqui falando também para psicólogos, terapeutas, profissionais de várias áreas que podem se conectar com isso e quer entender mais também. Tem um beabá, tem um processo de... Eu começo pelo entendimento do eneagrama e vou passando... Começo pelos elementos, que é o mais simples, e vou passando por todas as etapas para entender o ser como um todo. Perfeito. O que aconteceu? Quando a gente começou a criar o livro, né? Eu e a Paty, a gente se conheceu pelos saberes. Ela conhece muito de eneagrama, eu conheço muito de níveis de consciência e falou, vamos integrar. Vamos nos unir. Vamos unir. Alquimia pura, alquimia integral. Isso é alquimia. Isso é alquimia. Para vamos as pessoas integrar. Entenderem, O que é alquimia? É isso, transformar os conhecimentos independentes, vamos pensar, os metais em ouro, né? Quando a gente conecta isso. E aí, a gente tinha, né? Vamos pensar assim, um limite que é o quê? Páginas de livro e de oráculo. Também não podia ser, né? Nesse primeiro momento, milhares de versões. O que a gente fez? Vamos criar uma certificação profissional, mentores da consciência. Ok, vocês trabalham em dupla. Em dupla. Sentido, e aí, legal. olha que maravilha você tá falando isso, Samira. Porque a gente acabou de fechar, nós estamos com a primeira turma pioneira, né? Quase 50 pessoas inscritas. Que tá assim, maravilhoso, e são alquimistas integrais. Então a gente lançou de uma maneira muito fluida, bem água, e foi chegando gente, foi chegando. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, né, Samira? Vamos ver o que vai dar. Vamos no flow. Vamos no flow, puro flow. E chegou. Quase 50 pessoas, demais isso. E é curioso, né? Porque quem chega tá conectado. Totalmente. E Samira. tem do leigo até o especialista? Tem. É isso que é legal. E o que é legal, por exemplo, tem uma pessoa que muito especialista em algumas áreas, uma que está chegando agora, uma pessoa, por exemplo, mas o que conecta todo mundo? O autoconhecimento. Aí valoriza, um dá a mão pro outro. Um dá a mão pro outro. Então, primeiro a gente aplica em nós para depois trazer para o profissional.
Então tem nutricionista, tem psicólogo, tem várias áreas, economistas. Isso que está sendo maravilhoso. E é conhecimento agregado, que se transforma em autoconhecimento. Perfeito. E é interessante a gente estar falando isso, né? Porque aqui, por exemplo, são várias casas. Sim, né? sim. São vários processos aqui de... Vamos dizer que são processos de evolução? Total. Porque eu tenho aqui perspectiva visionária, depois confiança inteligente. A cada etapa eu estou me trabalhando num tema. Né? Eu posso empacar em algum tema. Quando eu empaco em algum tema, isso diz mais sobre mim do que o universo está querendo me informar? Sim, deixa eu te dar um exemplo que eu achei ótima a sua pergunta. Por exemplo, quem conhece muito o Enneagrama, por exemplo, deixa eu até pegar uma página aqui, Samira, que eu quero dar, que foi uma chave que criou, muito interessante. Então, uma pessoa que está lá no Enneagrama, tá? E ela tem uma classificação do Eneatipo 6, tá? Tá. Então, é uma pessoa que... ela se vê como 6, só que qual que foi o grande legado também que a gente percebeu aqui, que eu vou já achar a página, mas eu vou falar antes do conceito. Vai falando. Que era uma questão assim, o perigo do Enneagrama puro ou dos níveis de consciência puro. Foi aí que a gente criou a alquimia. Rotular. Então, o que acontece? Se eu me rotulo, eu fico parada num ponto. Eu percebo assim, nossa, eu me identifiquei com aquilo. Então, o que a gente fez aqui com as 9 dimensões? O Eneatipo 6, ele se manifesta na primeira dimensão de uma forma, na segunda dimensão de outra, na terceira de outra, na quarta, na nona de outra. Ou seja, é um processo evolutivo. Para isso, eu preciso fazer um movimento que é alquímico também. Me identifico primeiro com o tipo, para me desidentificar com o tipo e olhar de cima. Tá, aí tem todo um trabalho observação. De observação. Quando que a gente empaca, que é o saudável que você falou? Quando eu tô identificada, apegada, como se eu fosse o tipo. Eu sou muito mais do que um tipo. A Samira é muito mais do que o tipo. É só uma referência de autoconhecimento. E aí a dimensão evolui. E aí a gente teve um depoimento de uma mentia esses dias que falou assim, nossa, gente, isso mudou minha vida. Porque o Eneatipo 6, de alguma forma... me puxava para baixo, como se fosse alguma coisa, porque o medo paralisante tá no 6, sabe? E eu parava, impedia de eu evoluir. Quando ela viu que nas dimensões acima estava a coragem psicológica, uau! Mudou. Aí deu o salto quântico. Salto quântico, eureka total. Aliás, salto quântico tá aqui, tá? Porque é do Ken Wilber, né? É uma das bases nossas. Ele trouxe esse... O salto quântico é assim... Uau, mudei, tô vendo a Samira do outro jeito. Ela é outra pessoa. Como assim eu sou outra pessoa? Nunca enxerguei isso. Nunca enxerguei. E isso acontece, né? Isso constantemente. Isso e a acontece. gente, quando empaca. Então, vai lá, empaco pelo medo. Nossa, eu acho que é só um medo. Isso. Mas não é só um medo. Não. Era um medo paralisante. Paralisante, exatamente. Né? É um medo diferenciado Isso. que empaca muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E o universo quer trabalhar e a gente não deixa. E não deixa, fica parado. E aí, eu quero achar esse saber aqui. O que é Acha isso, aí. tá? Isso tem a ver com a gente usando essa metáfora das serpentes e dos dragões. Tá, você coloca esses Coloco dois... isso, né, entendeu? Porque a serpente, quando a gente identifica que serpente a gente está apegada, qual que é o movimento sistêmico? É fazer o movimento evolutivo. Perfeito. Desidentificar para evoluir. E os dragões de cada raio vêm trazer essa consciência pra gente. Como é que eu posso ser mais abundante, mais próspero na vida, não numa área só? Não no aspecto financeiro. Em tudo, na saúde integral. Né? Nós não somos uma coisa só. Não somos uma coisa só. O que significa a serpente? O que significa o dragão? Sim, a serpente, ó, isso que eu quero trazer aqui para nós. Deixa eu até você pegar tá aqui. Aí? Eu quero buscar porque eu quero mostrar a imagem então aqui, vai gente. buscando aí que eu quero entender. Aqui eu Fala tenho aqui. 7 dimensões. Achou? Eu tenho 7 dimensões. Não, 9 dimensões no oráculo. E eu tenho 3 tipos de cartas, é isso? Tem. 3 tipos de cartas. 3 montinhos, isso. 3 montinhos. E a partir daqui, eu vou seguindo todas as informações que eu tenho. Perfeito. E vou fazer a tiragem para poder utilizar esse oráculo para minha abertura de consciência. Perfeito. É isso. Entenderam? Agora que eu me identifiquei, a Matrix tem essas cartinhas, né? Tem, agora esse que eu bati livro o box, olho, você viu, né? Você né? se identificou. Aí eu falei assim, não, já vi vários desses.
Serpentes das 9 dimensões. Eu vou ler um trechinho, São tá? as serpentes das 9 dimensões. E olha que interessante. A serpente, ao trocar de pele, enfrenta momentos de dor para renascer com uma pele mais resistente. Em processo de transmutação, convida-nos a nos desapegar do antigo e abraçar o novo, seja na mudança de profissão, na remoção de crenças limitantes ou na transformação de nossos padrões repetitivos. E aí, Samira, as serpentes, está aqui, ó, descrita de cada dimensão, e ele vai né? passando, né? Vai passando. Tem o veneno e o antídoto. Tá. Eu tenho um veneno e eu tenho um antídoto. Exatamente. Nós somos luz e sombra. Todos nós, Todos gente, nós, né? Não é só eu, a Samira, todos nós, né? Todos nós, galerinha, né? Todos nós, ó. Não somos então, olha que fantástico, ó. A serpente da 6ª dimensão, né? É a salvação. Muitas vezes nós, como psicólogos, mentores, coaches, a gente quer salvar todo mundo. Esse é o grande perigo, é um veneno. Porque se a gente também se coloca um papel de salvador, a gente está se colocando superior ao outro. É uma armadilha sutil. Né? Não é nada óbvio, né? No primeiro momento. Muitos, a maioria, eu diria. E aí, qual que é o movimento antídoto? A confiança inteligente. Ou seja, não é controlar o outro. Porque, de alguma forma, o Salvador está controlando, assim, né? Tá nas no entrelinhas. comando. Está no comando. Como é que eu crio uma confiança inteligente? Eu honro quem a Samira é. A Samira me honra. Cada um no seu papel. Isso é libertador. Nossa. Muito não é, libertador, não é, né? Samira? Muito. Quando a gente fala muito em estar na Matrix, né? Estar na Matrix, estar na olha lá, Matrix. estar Quando na Matrix. estamos na Matrix, né? Sim. Eu acho que todo mundo, mesmo quando tá ali forinha da Matrix, em alguns momentos acaba voltando. Em que dimensão nós estamos? Quando a gente está na Matrix, a gente, na verdade, está com todas as dimensões ativadas. Perfeito. Porque todas as dimensões estão em nós. Constantemente. Eu só não tenho consciência? Só não tenho consciência. É isso. É isso, é isso. Ele tá assim. É isso. E aí isso é legal você falar, porque assim, os níveis de consciência, gente, não são tipos de personalidade. São acessos, são sistemas de valores que estão disponíveis. A maior parte da humanidade, Samira, está no 4º nível de consciência, ou seja, do julgamento. Certo, errado, bom ou ruim, bom ou mal. E aí fica parado nessa dualidade. Do 5º para cima, né, a gente começa a mudar essa perspectiva. Peraí, não precisa ser ou isso ou aquilo. Eu posso ser e isso e aquilo. Tá. Mudo o ou pelo e. Tá. É uma união. É uma união, aí integra. Como é que é? Integra. Ele tá louco pra falar. A gente tá com um convidado aqui no estúdio que veio acompanhando a Cristi. Ele quer. Você devia ter entrado. Ele tá filmando tão bonitinho. E eu tô falando tudo isso, ele tá filmando. Viu, certo? Você também é fogo, hein? Minha amiga, o programa voa. Já tá acabando? Um Vamos falar só minuto. dos dragões? Um minuto, ó. Os dragões, rapidinho. Os dragões. Dragões dos 9 raios. Olha aqui, gente, outra metáfora. Eu vou ler o finalzinho aqui. Jung ia dizer que para os alquimistas o dragão alado era uma representação feminina, enquanto os dragões sem asas masculina. Para Jung, sonhar com o dragão simboliza o crescimento equilibrado do espírito e o forte desejo de uma reforma íntima. Uau, hein? Uau! Você foi em 30 segundos, parabéns! Tá passando no teste! Cristi, quem quiser te seguir, quem quiser se informar sobre o livro, sobre o seu trabalho, né? Sobre como é que vocês falaram pra mim? Viagem? Guia da Viagem Interior. Olha, uau! Bonita, né? Qual que é o Instagram? Se tem um site, me passa. Então, o perfil da Alquimia Integral é @mentoria da consciência. Facinho. Facinho, tá? Mentoria da consciência. O meu perfil é @cristi.mentora, Cristi com CH. O perfil da Paty é @patycalazans. Paty com I? Com Y. Paty com Y, Calazans, tá ok? É isso. E é isso. Muito grata, minha linda. Obrigada, gente. Que Beijinho. bate-papo bom. Gente, olha, a gente ainda tem mais o que aprender sobre isso, viu? Te convido a voltar pra gente continuar esse nosso bate-papo. Vai ser um prazer, É um minha prazer linda. mesmo. E a Patrícia também tá convidada, que não pôde estar com a gente, viu, né? Paty? Tá convidada a estar com a gente aqui na Vibe Mundial também, que tem essa vibe. Que tem essa vibe, que eu tô apaixonada. Viu? Muito Obrigada, grata, tá querida. aqui o livro pra quem quer ver a capa.
tá? É só buscar aí nas redes sociais, no e-commerce, nas livrarias, tá tudo aí, Alquimia Integral, da Cristi Ferreira e Patrícia Calazans. Vale muito a pena aprender. Muito né? bom. E evoluir também. Sim. Obrigada, Obrigada, minha linda. Sucesso! Obrigada. Adorei Tchau, esse tchau. bate-papo, gente. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã tem Mundial e você, mas é às 7h10 da manhã, porque temos horário político. Um grande beijo, gente. Até lá.